Pessoal, causas de pressão baixa, né? Causas mais comuns, qual o sinal e sintoma que você tem uma pressão baixa, isso pode te gerar algum problema. Eu vou explicar direitinho para vocês entenderem. Toda vez que a gente fala de pressão, a gente sempre fala de pressão alta, porque é um problema que cronicamente pode lesar o seu vaso e dar um infarto, um AVC, e todo mundo sabe disso, né? Só que a pressão baixa também pode ser problemática, eu vou explicar para vocês alguns detalhes, né? Primeiro aspecto, a maioria das vezes que o paciente fala que tem pressão baixa é num contexto específico. Como assim, Júlio? Existem pessoas que é muito comum de acontecer no nosso dia a dia, né? Pacientes que têm um reflexo vasovagal, que seria basicamente isso. A pessoa sob estresse, viu sangue, ficou muito tempo em pé, ficou no sol, né? Várias situações que fazem a pressão arterial dela diminuir, porque o cérebro dela entende que alguma coisa não está legal e manda um estímulo exagerado, fazendo que a pressão dela baixe. Então, pessoas que você ouve falar, e é mais comum de acontecer, ele estava brigando e a pressão baixou, ele sentiu mal, ele viu sangue, ele sentiu uma dor, sentiu e passou mal. É nesse contexto. Essas pessoas, elas têm uma coisa, um problema que nasceu com elas. Só que na maioria das vezes isso não vai causar nenhum problema mais sério. O que, que vai acontecer? A pessoa está no momento de vasovagal, vai mandar ela deitar, levantar as pernas, né? Ou sentar inicialmente, deixar, mas o ideal é deitar mesmo, porque esse vaso dela dilatou, né? Fez com que a pressão caísse. Aquilo em poucos segundos ou minutos vai melhorar e ela vai voltar ao normal. Às vezes fica pálida, branca, faz como se fosse desmaiar, que a gente chama pressão, mas depois melhora. Essa é a principal causa, a mais frequente, mais comum e acontece em muita gente jovem, né? No idoso também pode acontecer, mas normalmente ele já sabe que tem. Segunda causa muito comum da pressão baixar é a questão da medicação, em especial para o paciente idoso. Às vezes a população idosa ou perdeu peso, né? Ou o próprio vaso muda a complacência dele, às vezes ela usa uma medicação e o médico vai precisar ajustar aquelas medicações. E às vezes ela está tomando diurético, uma série de remédios, né? De repente o corpo dela já não está precisando daquela quantidade de remédio, a pressão dela baixou, ela começou a ter sintoma. É procurar o clínico e cardiologista para ajustar a medicação. É uma das causas que pode acontecer, mas é muito mais comum o contrário, o paciente parar de tomar o remédio achando que já controlou a pressão e na verdade a pressão dela ainda está alta, foi um momento específico que ela mediu e acabou tendo mais baixa. Então só mude a pressão, o remédio de pressão, com orientação do seu médico. A chance maior é de você fazer uma mudança errada e sua pressão está alta do que está baixa. Mas sem dúvida nenhuma, a causa de pressão baixa é o uso da medicação. Terceiro aspecto que pode acontecer de pressão baixa, né, são problemas cardiovasculares. Quem dá essa pressão da gente é o bombeamento do coração. Então, se você tem uma causa cardíaca e a bomba do coração não está legal, isso pode levar a uma falha, fazendo com que se a pressão baixe, você comece a ter sintomas. Então, paciente que tem problema, tem fator de risco para o problema cardíaco, que a pressão começa a dar baixa, tem que ficar atento disso, né? E outra causa é causa constitucional ou paciente que pratica muita atividade física. A medida da pressão arterial, não existe um valor que a gente diga, a partir daí sempre é problemático, né? A gente tem que ver o contexto do paciente. Então, tem pacientes que são atletas, fazem muita atividade física, né? Ou até de forma genética mesmo, ele tem a pressão um pouco mais baixa que a média, mas sem sintoma nenhum. E ele vai seguir a vida dele com aquela pressão um pouquinho mais baixa. Paciente que é atleta, a frequência cardíaca também, às vezes é um pouquinho mais baixa, a pressão um pouquinho mais baixa, porque o corpo dele, ele foi treinado para viver sob estresse. Então o corpo dele se readapta. Às vezes no momento de repouso a pressão dele parece estar mais baixa. Mas normalmente ele não está com sintoma. Está vivendo a vida não. Se começa a dar sintoma, precisa procurar o médico para ele tentar ajustar. Existem causas de pessoas que fazem tanto exercício físico que o coração e a pressão arterial começa a dar problema assim. Às vezes o médico tem que manejar isso, tá bom? São situações específicas, raras de acontecer, né? A maioria das vezes o atleta tem um coração ótimo, tem um corpo bom, é excelente você fazer exercício, mas existem pessoas que passam aquele limite ou têm uma tendência genética a ter algum tipo de problema, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário.